de volta para o terceiro e último tempo desse nosso bate-papo fantástico com Edmilson Bela, o Bela. Gente, como o Elton destacou, nós estamos ao lado aqui de uma figura da história do futsal mundial brasileiro e que nós temos o privilégio, gente, vocês percebem que nós temos o privilégio, Xande Reiser, que consegue trazer o Bela de volta. Um abraço, Alexandre. Nós temos o Bela comandando nossa LAF. Na verdade, você nunca se afastou assim da LAF, você... Gente, base da LAF, olha quem está passando conhecimento para vocês. Você estava ligado ainda à LAF na base e agora aceitou o desafio de assumir o time principal. Sábado já dirigiu o primeiro jogo, somou o primeiro ponto. Isso é o começo de uma reação, Bela? Com certeza. Isso é o começo de uma reação. Acredito que tivemos, né? Eu estava na base, né, no Sub-17, continuo ainda, né? Então, como eu falei nos bastidores ali, o Bela ontem esteve em Fontoura com o Sub-17, né? Vencemos 4-1 lá em Fontoura, jogamos muito bem. Eu tive alguns meninos que vieram conversar comigo depois do jogo, que não era para mim sair e tal, e aí conversei com o Xande, né, e com o André também ali, a gente trocou uma ideia. Então eu continuo dando um treino na semana, na quarta-feira, aí depois da quarta-feira, aí primeiros horários é com o Sub-17, depois eu vou com o adulto, né. Tivemos um bom jogo, né, eu tentei implantar uma situação para o jogo agora falando do adulto, né, do jogo de sábado. Você teve o quê, 2 dias? 3 para treinar? Tivemos três treinos, assim, para dizer, 3 treinos eu e o Ney, né, então uma das situações também que para mim ficar no comando, eu gostaria que o Ney tivesse ficado comigo, com o Gabriel e com o Gustavo, né, então, porque, Helena, assim, ó, o treinador, ele pode ter no jogo alguns relances, né, que ele não pode ver, então, tu tendo uma outra pessoa, tipo o Ney ou o Gabriel junto contigo, eles te dão já, né, então a gente consegue trocar uma ideia, e aconteceu muito no jogo, eu e o Ney, esse jogo, que a gente conversava. Eu sou sincero, não acompanhei, como eu falei antes contigo, eu não acompanhava os treinos, então eu tenho conhecimento pouco dos atletas, né, então alguns eu conheço de passagem de outras equipes, de eu ver os jogos, mas tu ir lá ver os jogos é uma coisa, agora tu tá no dia a dia, os meninos é totalmente diferente. E o Ney estava no dia a dia, né, o Ney sempre estava ali junto, então ele passou muita informação, a gente conversou bastante e fizemos alguns trabalhos, principalmente trabalhos de marcação, né, que é uma situação que eu gosto muito de trabalhar a marcação. Que, né? A gente já viu no jogo de sábado que estava mais seguro essa parte. A ideia, assim, que a gurizada meio que comprou a ideia já da nossa marcação, pelo fato que eu gosto dessa marcação losango, né, com cobertura, eu gosto muito. E já conseguimos ter alguns contra-ataques, isso nós vamos aperfeiçoar ainda, infelizmente. Foi pouco tempo de treino, então a gente tem que acelerar algumas etapas. Eu falei para eles, a gente tem que acelerar algumas etapas. Não é bom, mas a gente vai ter que acelerar algumas etapas para que a gente possa já ter um ritmo maior, uma situação de jogo maior. E agora vai ter a volta de 2 atletas que estavam suspensos, que vão nos ajudar também, né, que é o seu Mário e o Roxinho, que estavam fora, e jogadores importantes que não estavam. Mas o grupo reagiu bem a primeira semana. Ele, né? Foi receptivo. Foi receptivo, muito receptivo, né? Eu sempre falei para eles da situação que a gente tem que ter o mútuo respeito, né? Então, eles têm a opinião deles, os atletas têm a opinião deles, né? Então, tu manda, mas tu tem que ouvir também, então, né? Então a gente escuta e eles foram muito enfáticos em algumas situações que eles gostariam de mudar. A gente mudou, né? Deu certo. Porque eu sempre falo, né, a expectativa da minha volta era muito grande, mas eu não jogo mais, quem joga são eles. Eles que dão o espetáculo, eu sou apenas um coadjuvante que tenta fazer uma equipe, formar uma equipe, treinar uma equipe para que eles possam ser as estrelas principais no dia do jogo. Mas se eles não comprarem a ideia nossa, de todo o grupo, que a gente tem potencial e o grupo é bom,
a gente não para por aqui. Mas eles compraram a ideia, o grupo é bom, eu me surpreendi com a qualidade da equipe, foi um dos melhores grupos que eu trabalhei até hoje dentro da LAF, né? Já falei isso para o Xande, para o André, foi um dos melhores grupos. É um grupo coeso, onde a gente tem jogadores com marcação, jogadores com habilidade, jogadores finalizadores, então é uma mescla muito boa, que fazia muito tempo que eu não tinha um grupo desse na minha mão, né? Infelizmente, ele não tem pouco tempo para dar resultados, né? Então, tu pegar uma equipe numa metade de um caminho, né? De um treinamento, todo treinador tem o seu estilo de jogo, né? Isso, tu vai ter que implantar, todo treinador tem o estilo de jogo. O treinador que passou, que era o Fernando, ele tinha o estilo de jogo dele. Eu tenho o meu estilo totalmente diferente. Alguns atletas vão gostar, outros atletas não vão gostar. Isso é normal de treinamento do time. Em opiniões, grupos grandes, que a opinião ser diferente, não tem como agradar todos, né? E aí, assim, eu cito muito o exemplo do Bernabé, do Internacional, do lateral esquerdo. Ele estava outro treinador, ele quase não jogava, né? Veio o Roger... Chegou alguém que viu ele de um jeito diferente. Veio o Roger, melhor lateral esquerdo do Brasileirão. Então, são coisas do futebol. Ele nem terceira lista ele estava pegando. Então, é que nem eu digo, daqui a pouco tem jogadores que estavam numa situação de não ser aproveitado por alguma eventualidade, por características, chega um treinador novo e diz, opa, eu vou ter uma oportunidade nova, né? Eu vou ter uma situação nova de jogar daqui a pouco com esse treinador novo. E aí, a motivação motiva todos eles. E assim tu deves ter encontrado um grupo abalado, porque a sequência foi de resultados ruins, né? E isso abala, não tem como não abalar. Tu tivesse que trabalhar, conseguisse trabalhar esse lado também, o psicológico, nesse curto período? Foi o que eu mais trabalhei, né? A gente tentou resgatá-los, né? Porque o motivo de estar nessa situação a gente não sabe, né? A gente pode ser o psicológico da meninada, pode ser algumas situações de que a gente não pode, né? Daqui a pouco o grupo não conseguiu se adaptar a um sistema, ou uma parte do grupo sim, outra parte não. Então, um grupo, ele já é falado de grupo, então é uma engrenagem onde todos têm que dar um pouquinho mais para que eles possam, né, fazer com que a equipe seja vencedora. Mas a gente tentou conversar bastante com eles, falar com eles a situação, que os únicos que podem tirar nós dessa situação é nós e eles. Não tem outra solução mágica. Se tivesse outra solução... A solução tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Nós não temos, né? E não há ideia minha de mexer no grupo. Eu sempre falo, até eu luto por eles até o final. Então, a ideia é que nós temos esse grupo até o final, né? Que a gente não vai mexer no grupo. E é pouco tempo também de fazer avaliações, né? Mas eu espero que já, né? Já conseguimos fazer um ponto agora. Espero que a gente consiga buscar uma vitória lá em Itapejara sábado. Mas nós temos que pontuar, né? Então, sempre essa ideia de nós pontuar. É um pontinho aqui, um pontinho ali, 3 aqui. Buscando para a gente ter um up no grupo novamente, para o grupo ter respirar um pouquinho mais, para que sim, porque tu jogar sempre em último, sempre pressionado é muito complicado, né? É muito complicado. Então a gente tem que dar uma aliviada, mas ao mesmo tempo temos que ter responsabilidade de vencer. Elton, tu queres participar? Tu está quietinho hoje, não fez nenhuma pergunta, fica à vontade. Acho que eu intervi, mas eu penso que a LAF não perdeu só para ela. O meu pensamento, eu gostaria da tua opinião. O campeonato da segunda divisão deste ano está muito forte. E aí, tu pega equipes, não sei como tu diria, eu acho que equipes bem fortes, igual ou melhor que a LAF, é difícil também ganhar todas, né? Não sei se isso foi ventilado, se foi conversado com eles, porque tu está pegando só pedreira. É difícil. É alto nível, né? É alto nível. O que acontece hoje? Hoje muitos clubes, né, o que aconteceu, eles tiveram a chance de jogar a Série A, mas eles não foram, eles continuaram na B, né? E o investimento, ele está sendo bem alto, bem alto. Então tu tem exemplos aí de equipes aí que estão gastando um caminhão de dinheiro para a Série B. E nós temos dificuldade, todos os jogos nossos são difíceis, né? São jogos muito difíceis, são equipes de uma qualidade muito grande. Então, nós precisamos fazer uma avaliação do grupo, né? Ver o que nós podemos melhorar,
o que nós podemos fazer com que a equipe se torne competitiva novamente, né? Porque a minha ideia sempre foi defender primeiro, depois atacar. Então nós temos isso, né? Então eu e o Ney principalmente conversamos muito sobre isso em treinamentos de situações de treinamento de defesa, para depois a gente colocar. Então nós não tivemos muito tempo ainda para colocar outras coisas, a não ser tentar formar uma equipe, tentar formar coletivamente que a gente possa fazer com que essa equipe seja competitiva. Mas a gente já tem um jogo muito difícil lá em Itapejara. Eu ia dizer, já vai estar melhor, pelo menos no ambiente, na confiança, para Itapejara já é outro caminho, né? Outro caminho, mas um jogo totalmente difícil também, um jogo complicado. E lá é quadra pequena, né? Ou eles já agora melhoraram? Eu acho que a quadra é um pouquinho maior já. Já melhoraram, porque tinha uma época que era complicado lá, né? Mas isso vai ser todos os jogos, né? Então o que eu disse para nós, o grupo, todos nós temos que ir pontuando aos poucos, né? Nós temos que pontuar para que a gente possa lutar, né? Ter chances de lutar ainda por uma classificação melhor, até uma classificação bem mais acima, mas a gente tem que correr, treinar, se dedicar e concentrar nos jogos. Porque, como falaste, não tem outra solução mágica a não ser treinar e nós mesmos saímos dessa situação. Tu não pretende pedir jogadores ou tá ventilando essa possibilidade? Sim, nós temos a situação ainda olha, mais notícia boa aí, torcida da de buscar reforços, né? Nós temos que buscar reforços, mas novamente a gente precisa fazer uma avaliação melhor do grupo ainda. A gente tem mais uma semana de treinamento, mas a gente precisa fazer uma avaliação melhor para que a gente possa ver qual situação que a gente possa trazer um jogador ou outro aí para melhorar essa nossa equipe, para se tornar mais competitiva. Isso é importante. Nós estávamos falando aqui antes e o Bela falou uma coisa muito bacana sobre a base, sobre o que está sendo feita na base. Quantos minutos nós temos, Elton? Que aí a gente já encaminha isto. 3 minutinhos para te falar sobre o que tu falaste de bonito, sobre o trabalho de base que tu tem sendo feito pela LAF e que já está rendendo frutos. Vamos aproveitar esses minutinhos finais para te falar sobre essa coisa bonita. Eu estou muito feliz, né? Eu estou feliz porque hoje a Sub-17 está liderando aí a chave do gauchão, né? Da Liga Gaúcha, e a gente fica muito feliz porque é um trabalho que vem sendo feito principalmente pela CETAF, né, pelo Adilson e pela Gladys, ali todos os pais, a diretoria, o Gabriel, o professor Douglas, né? Então são trabalhos que às vezes as pessoas não vê, às vezes eles ficam meio assim, mas as pessoas não vê. Mas é um trabalho que está rendendo frutos. Hoje a gente já tem 4 meninos na equipe adulta, né, o Sub-17. Conseguimos fazer um projeto para que a gente pudesse ter esse Sub-17. Conseguimos. Temos treinamento, através do projeto a gente consegue uniformes, né, viagens, alimentação. Então para nós é muito importante, muito legal. E é gratificante saber que tu começou com os meninos lá, que nem teus menininhos, 6, 7 anos, imagina. E agora tu vê. Faz 10 anos que eu tô aqui, né? Então, 6, 7 anos, 8 anos os meninos tinham, a maioria. Agora então, tu já tem eles no grupo adulto. Estavam comigo ali na base. Isso é bom, né? Agora estão comigo no adulto. Então a gente fica muito feliz, a gente fica muito alegre e a gente até fica emocionado porque vê a alegria deles, né? A alegria deles aí jogando. São meninos de ouro, sabe? São todos meninos de ouro. E a importância de ter esse elo da comunidade também, isso é muito importante. O Elton já está nos dando o toquezinho aqui, que está terminando. Acho que nós vamos ter que trazer o Bela de volta, porque ficou muita coisa para falar. Black Sistema de Segurança Mercado Cascata, obrigada por apostar no nosso trabalho. A gente está muito feliz, quero agradecer mais uma vez o Bela por ter atendido o nosso convite. Até a próxima. Nós voltamos na semana que vem.